Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho trazer aqui mais uma novidade aqui para vocês. Eu vou estar fazendo uma nova série aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu vou estar passando aqui para vocês 13 lições. Eu vou falar para vocês. A lição 1 é a origem e significado, paraíso perdido, por que Deus criou o sábado, operação liberdade, lei e liberdade, o sábado e os profetas, Jesus e o sábado, Jesus Senhor do sábado, Paulo e o sábado, o domingo na Bíblia, sábado em Daniel e Apocalipse, o sábado em Apocalipse 13 e 14, e redescobrindo o prazer do sábado. São essas 13 lições que eu vou estar fazendo aqui com vocês, aqui no meu canal. Vão ser 13 vídeos, muitos importantes, para abrir a mente de vocês, para vocês entenderem o significado de cada tema. Essa nova série aqui no meu canal, o Sábado da Criação. E a lição 1, que nós vamos estar aprendendo aqui, tem como tema origem e significado. E o verso da Bíblia, em Gênesis 2:3, diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. O que nós entendemos desse texto? Em Gênesis 2, verso 3. Que Deus criou o mundo em 6 dias. Se vocês lerem Gênesis capítulo 2, Deus criou o mundo em 6 dias. E no sétimo dia ele descansou. Qual que é o sétimo dia? É o sábado, meus queridos. Deus descansou no sétimo dia. Deus nos deixou exemplo. Apesar que Deus não precisa descansar, mas Deus, ele nos deixou exemplo para a gente descansar nele. O sábado é um dia de descanso, um dia de você estar conectado com Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também guardou o sábado. Jesus ia na igreja aos sábados. Leia Lucas 4:16. Vamos ver essa passagem. Abre a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 4, verso 16. Olha o que diz na Bíblia. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então Jesus nos deixou exemplo quando esteve aqui na terra. Jesus também guardou o sábado. Jesus é o dono do sábado. Ele que criou o sábado. Na introdução diz o seguinte, olha aqui. Imagine encontrar um tesouro no quintal de sua casa. Foi isso que aconteceu com um casal norte-americano em 2014. Eles estavam passeando com um cachorro quando notaram uma saliência na grama aos pés de uma árvore no jardim. Movidos por curiosidade e com a ajuda de uma pá, logo perceberam que se tratava de uma caixa de metal contendo um tesouro de moedas de ouro datadas de 1847 a 1894. Depois da primeira descoberta, agora com a ajuda de um detector de metal, eles encontraram mais 7 caixas contendo um total de 1.400 moedas de ouro, avaliadas em 10 milhões de dólares. Ter encontrado aquelas moedas é como dar voz a elas, para que contem a história de sua existência. Em uma analogia semelhante, compara o sétimo dia como um jarro enterrado nas areias do tempo, preservando um tesouro, há muito tempo perdido e esquecido. Nesse estudo, vamos falar da origem e do significado do sétimo dia, porque quando o tesouro do sétimo dia for descoberto, ele voltará a falar da bênção da criação. Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3. Personagem principal.
A história das origens possui um sujeito principal, cujo eterno poder e divindade são revelados pelas obras criadas. Romanos 1, verso 20. Quem é o autor da criação do sétimo dia? Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Depois nós vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Depois nós vamos ler João capítulo 1, verso do 1 ao 3 e Mateus capítulo 12, verso 8. Nós vamos ler essas três passagens para vocês entenderem quem é o autor do sétimo dia. Vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Está falando aqui, quem que é o autor da criação e do sétimo dia? Deus. Deus criou os céus e a terra. E o verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então está dizendo aqui que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui Deus estava começando a criar o mundo. Então, quem é o autor da criação? É Deus. Foi Deus que criou os céus e a terra. Então, Deus é o criador do universo. Então, vamos ler aqui João, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Vamos lá no Evangelho de João. João, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Do que João está falando aqui? De Jesus. Jesus era o Verbo, e esse Verbo estava com Deus. Quem que era o Verbo estar com Deus? Jesus. E o Verbo era Deus. Jesus estava no princípio do Deus, no princípio da criação, quando começou a criar o mundo. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, quem que é o autor da criação? É Deus, Jesus. E o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam presentes na criação do mundo. Vamos lá para Mateus capítulo 12 agora. Mateus capítulo 12. E o verso 8. Abra aí a sua Bíblia. 12, verso 8. Olha o que diz aqui. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem que é o Filho do Homem? É Jesus. Ele é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado. Jesus criou o universo. Deus, Jesus, Espírito Santo criaram o universo e o sábado na criação. Então Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o dono do sábado. Ele é o Criador. A Bíblia nos dá resposta. Assim como os manuscritos do Mar Morto, preservados por milênios na cerâmica antiga, o conteúdo do frasco deve atrair mais atenção do que o vaso que o contém. Infelizmente, o significado do sétimo dia caiu no esquecimento ao longo da história, e quando falamos do significado perdido desse dia, estamos falando do significado que foi perdido em relação a Deus. O sétimo dia chama a atenção para Deus, pois Ele é o seu Criador. As três referências bíblicas contidas na pergunta acima demonstram claramente que a criação é a obra de um Deus triuno. O que é um Deus triuno? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estavam presentes na criação. Os três criaram tudo.
Olha como a Bíblia é. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus e o Espírito Santo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. A palavra hebraica, Elohim, Deus, é plural. Não no sentido de que existem outros deuses, pois a Bíblia ensina claramente que há apenas um único Deus. Em Deuteronômio 6,4. É um único Deus. Só existe um Deus. Mas é razoável dizer que o relato da criação implica pluralidade na divindade. No princípio, em Gênesis capítulo 1, verso 1, identificamos Deus e o Espírito Santo unidos na criação. Em João capítulo 1, verso 1, no princípio, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava o princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Logos, o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 1, verso 14. Há 3 pontos importantes aqui. Primeiro, o verbo estava com Deus no princípio. Segundo, o verbo era Deus. Terceiro, todas as coisas foram feitas por meio deles. Que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. Portanto, junto com o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1, podemos dizer que a criação é uma obra trinitariana, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Em Mateus 12,8, Jesus, Senhor do sábado, Jesus declarou, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus pode afirmar isso porque ele estava lá no princípio na criação. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, inclusive o sábado, que está lá em Hebreus capítulo 1, verso 2. Então, Jesus criou o sábado. Ele é o dono do sábado. Ele é o Senhor do sábado. O conceito de trindade. Embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, ela expressa o conceito correto de que há um único Deus triuno, Deus Pai. Em João 3,16. Deus Filho, em Isaías capítulo 9, verso 6. E Deus Espírito Santo, que está lá em Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Uma unidade de 3 pessoas que vivem juntas desde a eternidade. Portanto, por ser o autor da criação, Jesus pode dizer com autoridade: eu sou o Senhor do sábado. Então, quem é o Senhor do sábado? Jesus. Qual é a origem e o significado do 7º dia? Vamos ler Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3. Vamos ler, depois nós vamos ler Êxodo capítulo 20, verso do 8 ao 11. Mas primeiro vamos lá em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, verso do 1 ao 3. Olha o que diz aqui na Bíblia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós vemos aqui em Gênesis capítulo 2, verso do 1 ao 3, que Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Deus descansou, santificou e abençoou o 7º dia. Agora vamos para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso do 8 a 11. Vamos ler, verso do 8 a 11. Olha o que diz aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então Deus nos deixou exemplo que temos que descansar no sábado. Deus nos deixou exemplo. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra sábado significa repouso, descanso. Algumas pessoas dizem que essa palavra não aparece no relato bíblico da criação. A verdade é que ela aparece 2 vezes na forma de verbo, cognato, sabat, que significa descansou, para se referir ao ato de Deus cessar sua atividade criadora e descansar de toda a obra que como Criador tinha feito. Observe que o relato da criação reserva um espaço importante para destacar a instituição do sábado no 7º dia, mas de 2.500 anos depois da queda de Adão e Eva, portanto, muito tempo depois da criação, o sábado do 7º dia é colocado por Deus no centro dos 10 mandamentos. É a justificativa para se guardar o sábado, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar, o que tudo neles há, e ao 7º dia descansou. Êxodo 20, verso 11. O sábado do 7º dia foi estabelecido na criação. Ele é um memorial do Criador. Então o sábado é bíblico. Ele é memorial do Criador. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sábado. O sábado é o memorial da criação, o memorial do Criador. Ainda sobre o significado do sábado, imagine quando Adão e Eva abriram os olhos pela primeira vez, quem eles viram? O que aquele primeiro sábado significou para eles? Vamos ler Gênesis 2, verso 7, depois do 18 ao 23. Gênesis capítulo 2, verso 7. Vamos ver. Verso 7. Olha o que diz aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus aqui formou o homem, criou o homem. Deus formou o homem com o barro e soprou em suas narinas, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então vamos aqui do 18 ao 23. Olha o que diz. A formação da mulher agora. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-o ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais, dos domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e a fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O ser humano foi criado no 6º dia da semana da criação. O relato de Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Imagina aquele corpo inerte, formado do pó da terra, sem vida e sem consciência alguma.
Quando Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas, o homem passou a ser uma alma vivente. Observe que o ser humano não possui uma alma. De acordo com este texto bíblico, o ser humano é uma alma vivente. O termo alma possui vários significados, mas nunca é de ser algo que pode existir fora do corpo físico. Nesse contexto, o termo alma significa vida, ser vivo ou pessoa. Então, o corpo é formado pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. O ser humano não possui uma alma, ele é uma alma vivente. Então, o ser humano é uma alma vivente. O ser humano não possui uma alma, é uma alma vivente. Agora pense comigo. Quando Adão abriu os olhos pela primeira vez, ele contemplou o Criador. Deve ter sido uma cena emocionante. Por outro lado, imagine-se ele abrisse os olhos pela primeira vez e não visse ninguém além dele mesmo. Que perguntas ele faria? Talvez ele perguntasse: de onde eu vim? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Certamente um terrível vazio existencial e um desespero tomaria conta dele. Mas não foi isso que aconteceu, pois quando Adão abriu os olhos pela primeira vez, ele contemplou o Criador. Adão também contemplou tudo que Deus criou e certamente ficou muito impressionado com o que viu. Logo ele percebeu que todos os animais possuíam seus pares correspondentes, mas que ele não tinha alguém que lhe correspondesse. Houve ali uma sensação de incompletude. Então Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e a partir de sua costela fez Eva. Ao abrir os olhos, a mulher contemplou o Criador. Em seguida, Adão recobrou os seus sentidos e Deus lhe trouxe Eva. Naquele mesmo dia, lá no Éden, Deus celebrou o primeiro casamento que deve servir de modelo para toda a humanidade. No entardecer daquele sexto dia, Adão e Eva foram conduzidos por Deus a entrar no sétimo dia para uma experiência maravilhosa de comunhão com o Criador. Para aquele santo casal, o sábado lhe transmitia a linda mensagem de que eles não estavam sozinhos. Ainda hoje, o sábado da criação transmite a poderosa mensagem de que não estamos sozinhos na imensidão do universo. Desse modo, a mensagem do sábado é o antídoto à teoria da evolução. Imagine se o homem e a mulher abrissem seus olhos pela primeira vez e não vissem nada além deles mesmos, dos animais e de toda a natureza. Certamente, tudo o que eles poderiam fazer era aprender o que os animais estavam fazendo e responder de acordo. Naquele sábado da criação, eles aprenderam que não estavam sozinhos. Mais do que isso, eles experimentaram que o Deus Criador também era o Pai. Falando sobre a educação de filhos, qual é a melhor forma de educá-los? O que isso tem a ver com a atitude de Deus de descansar no sétimo dia? Vamos ler Provérbios 22, verso 6. Depois nós vamos ler João 13:15. Vamos ler Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Vamos ver. Olha o que diz a Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, queridos pais e mães, ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Que caminho que é esse? O caminho de Deus. Quando ele for velho, ele vai se lembrar do que vocês falaram para ele,
do caminho que vocês explicaram para ele, que é o caminho de Deus. João 13, verso 15. Vamos lá. João 13, verso 15. Que a Bíblia diz. Aqui fala Jesus lava os pés aos discípulos. Olha o que diz aqui. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aqui fala que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, quem que era para lavar os pés de Jesus? Todos os discípulos. Mas Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu exemplo. Jesus deu exemplo. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Esse exemplo que Jesus deu foi um exemplo de humildade. Então nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos deixou, de ser humildes, mansos, de você ensinar o seu filho a ser humilde, de você ensinar a seu filho o caminho de Deus, para quando ele for velho, ele não vai se desviar, ele vai lembrar. Lembre-se de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Se somos semelhantes ao Criador, com certeza devemos imitá-lo. Nós somos semelhantes ao Criador. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos importantes para Deus. E você? Você é precioso e preciosa para Deus. Se Deus deixou exemplo, você não vai seguir? Você vai falar, não precisa seguir, não. É uma escolha sua. Mas Deus deixou em sua palavra. Nós somos criados semelhantes a Deus para imitarmos. Assim, os 3 atos de Deus em relação ao 7º dia têm muito a nos ensinar. Primeiro ato, Deus descansou no 7º dia. Deus não se cansa, nem se fatiga, em Isaías 40, verso 28. Por que então Deus descansou? O verbo hebraico, para se referir ao descanso de Deus, possui a mesma raiz da palavra sábado, e significa literalmente cessar o trabalho. Deus contemplou sua obra criadora, descansando no 7º dia. Suas obras estavam completas e eram perfeitas. Deus descansa não porque necessita de descanso físico, mas para dar exemplo ao ser humano, sabendo que este necessitaria de uma pausa semanal, não apenas para o repouso, mas especialmente para se lembrar do Criador. O sábado é um dia de você lembrar do Criador, de você adorar o Criador, de você ver as obras que Deus criou. Isso é guardar o sábado. Lembrar de Deus. De tudo que Deus fez. Segundo ato, Deus abençoou o 7º dia. O 7º dia da semana carrega a bênção da criação. Note que não foi o primeiro, nem o 5º ou 8º dia que Deus descansou. A bênção do Criador repousa sobre o 7º dia da semana. Desde a criação até os nossos dias, o ciclo semanal é o sábado do 7º dia. Permaneceram inalterados. Terceiro ato, Deus santificou o dia 7º. A palavra santificar possui o sentido de separar algo para uma finalidade santa. Nesse contexto, o 7º dia foi separado pelo próprio Deus para que o ser humano pudesse se relacionar mais intimamente com ele, dedicando-lhe um culto de adoração. O ato divino de abençoar e santificar o 7º dia transmite um olhar prospectivo como indicador de permanência para sempre, universalidade para todos nas palavras. O sábado traz uma mensagem de união em vez de separação, permanência em vez de
transitoriedade. Presença de Deus em vez de ausência de Deus. Liberdade em vez de subjugação. Continuidade em vez de descontinuidade. Totalidade em vez de desintegração. Centramento no outro em vez de arbitrariedade. E narrativa divina em vez de imperativo divino. Se ao final da criação Deus descansou, dando-nos exemplo quanto à observância do sábado, não deveríamos nós imitá-lo? Deus é o educador por excelência, é o exemplo, é o método de ensino mais eficaz. Assim, através do seu exemplo, Deus instituiu o sábado como uma ordenança da criação. Essa ordenança que está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3, é tão autoritativa quanto ao quarto mandamento de sua lei, que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso do 8 a 11. O exemplo fala mais alto que as palavras. Se Deus nos deixou exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Deus. Você é pai, você tem um filho, você tem que dar o exemplo para o seu filho, para quando ele crescer, ele seguir o seu exemplo também. O exemplo que você der, seu filho vai seguir. Se você for um péssimo pai, que exemplo ele vai pegar de você? É para entender, não é? Então, se Deus nos deixou exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Deus. Quando surgiu a contagem do tempo? Embora não houvesse nenhuma testemunha humana durante os 5 primeiros dias da semana da criação, temos acesso ao registro inspirado do historiador da criação, Moisés, que documentou por escrito o que lhe foi mostrado em visão. Ao criar o universo, Deus designou que cada sistema composto de estrelas e planetas fosse governado por leis que ele estabeleceu. A Terra, por exemplo, possui um movimento de rotação, que é responsável pelo aparecimento do dia e da noite. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e é responsável pelas estações do ano. Há uma sintonia fina em todos esses detalhes. Ao escrever o livro de Gênesis, Moisés usa o termo hebraico on, que significa dia, para dizer que houve tarde e manhã, o primeiro dia, on, houve tarde e manhã, o segundo dia, on, e assim por diante. Há consenso entre os eruditos de que o termo on se refere a um período literal de 24 horas, ou seja, um dia contado de um pôr do sol, ao próximo do pôr do sol. Porém, alguns intérpretes acreditam que o termo on, empregado no relato da criação, deveria ser interpretado como eras indefinidas de tempo, mas não há apoio algum das escrituras para isso. Além disso, o fato da palavra on ser seguida de um numeral ordinal reforça ainda mais seu significado literal, de um dia de 24 horas. Portanto, a contagem do tempo para a humanidade foi estabelecida por Deus na criação. De acordo com a Bíblia, a contagem dos dias é feita de pôr do sol ao pôr do sol. Por essa razão, celebramos a chegada do sábado ao pôr do sol de sexta-feira e nos despedimos desse tempo sagrado sagrado ao pôr do sol de sábado. Chamamos essa celebração de culto de pôr do sol. Você já pensou em fazer isso na sua casa e cultuar o Senhor do sábado conforme o costume bíblico? Nós temos que fazer isso. Chegou o pôr do sol, a sexta-feira começa o sábado, ao pôr do sol de sexta, e o sábado termina ao pôr do sol do sábado. Então, na sexta-feira, tem que fazer um culto a Deus,
cultuar a Deus, adorar a Deus. Nós temos que fazer isso. Infelizmente, nós não estamos fazendo. Começar o sábado adorando a Deus. Em relato de Gênesis literal ou mitológico, leia Mateus 19, do 4 ao 6. Responda como Jesus interpretou o relato da criação. Compare com Gênesis, capítulo 1, verso 26, 27 e Gênesis 2, 24. Jesus interpretou o relato da criação como um fato histórico e não como uma mera narrativa literária, poética ou alegórica. A descrição da criação em 6 dias literais e do descanso de Deus no 7º dia é um fato histórico. Adão e Eva são personagens históricos reais. O 7º dia da criação, o sábado, estabelecido por Deus como um dia abençoado e sagrado, é uma realidade histórica. O tentador, chamado de Satanás ou diabo, e também um ser pessoal e real, a queda de Adão e Eva e o pecado que se alastrou são fatos históricos reais. O diabo fará de tudo para desacreditar a Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado. O diabo é o quê? O pai da mentira. O diabo é enganador. Por isso que eu falo nos meus vídeos, nós temos que estar alicerçado na Bíblia. Se você não tiver alicerçado na Bíblia, você vai ser enganado pelo diabo. A Bíblia está aí para você se aprofundar, estudá-la. Como eu falo também nos meus vídeos, você não aprende a Bíblia dentro da igreja. Você aprende a Bíblia na sua casa. Você não entende? Peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar para você entender. A Bíblia é um livro espiritual. Primeiro você tem que orar pedindo a sabedoria de Deus para Ele te dar. Mas peça com fé e não duvidando. E Deus vai te dar sabedoria para você entender a sua santa palavra. Agora a conclusão. Deus é o personagem principal do 7º dia. O sábado é como um vaso que armazena a rica história de nossa nobre origem. Portanto, o 7º dia aponta para o Criador. Quando Adão e Eva abriram os olhos, eles contemplaram o eterno. Ainda hoje, o sábado da criação continua ecoando a poderosa mensagem de que não estamos sozinhos na imensidão do universo. Como Pai, Deus nos deu exemplo e descansou no 7º dia. Devemos imitá-lo, pois fomos criados semelhantes a Ele. Observamos os sábados de pôr do sol a pôr do sol. Você já considerou celebrar a chegada do sábado em adoração ao Criador? Agora a decisão que você tem que tomar. Desejo seguir o exemplo de Deus e experimentar a dádiva do descanso no sábado, do 7º dia, e dedicar a Ele toda a minha afeição, louvor e adoração? É uma decisão que você tem que tomar. Qual é a sua decisão? De seguir ou não? Qual é a sua resposta? Sim ou não? Essa sua resposta é você e Deus. Então esse foi o primeiro estudo do sábado da criação, a origem e significado. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. E até meu próximo vídeo. Tchau!